Boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos fazer uma live relâmpago. Decidi, quero responder perguntas, dúvidas que vocês têm, porque muita gente nesse final de semana me perguntou tanta coisa, e a tâmara chinesa, e o fermento, e isso, aquilo. Então eu falei, bom, vou fazer aqui uma live relâmpago, né, pra gente conversar, que é sempre bom, né? E também para responder suas dúvidas, suas perguntas que vocês têm. Oi, Ale, tudo bom? Muita gente nova chegando por aqui. Algumas veteranas, como sempre, muitos nomes conhecidos. Oi, Ângela, tudo bem? Se você acabou de chegar, e tem bastante gente nova por aqui, né? Se você acabou de chegar, oi, Olga, de Goiânia, tudo bom? Me fala, me dá um tchauzinho se você é nova, se você acabou de chegar, e me fala também da onde do Brasilzão e do mundão você tá falando. Oi, Aparecida, tudo bom? Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver, os comentários estão muito rápidos. Enquanto você vai escrevendo aí pra mim, um tchauzinho se você é nova e de onde você tá falando, eu vou responder. Eu falei com a Kellen no direct e a Kellen tem uma pergunta muito específica que pode ser a dúvida, inclusive, de muita gente. Ela me perguntava o seguinte, aí eu respondi pra ela assim, Kellen, vou te responder, adorei a sua pergunta, inclusive eu falei pra ela, né, que eu adoro responder pergunta, vou responder na live relâmpago, porque eu achei muito interessante. A pergunta dela é a seguinte, deixa eu ver se eu abro aqui. Na verdade, eu não vou nem fazer isso, porque eu tô no meio de tô editando um vídeo aqui. Mas enfim, a pergunta dela era a seguinte: se eu poderia falar um pouquinho mais sobre intolerância a glúten para pessoas que não são celíacas. Oi, Elizabeth. Oh, boa noite. Tudo bom? Minha inspiração. Vocês que são minha inspiração, por isso que eu tô sempre aqui cheia das perguntas. O que você quer ver por aqui? Qual é a sua dúvida? O que você quer que eu fale? Para onde vamos? O que falamos? Né? Você que é sempre minha inspiração. Muito obrigada. Sem você aqui eu não ia existir aqui nesse universo do Instagram, né? Então, e ela me perguntava exatamente isso. Qual é Paraná? Que delícia. Eu tenho família inteira no Paraná. Londrina, Maringá. Eu amo o Paraná. Ela me perguntou, então a Kelly me perguntou, Kelly, eu não sei se você tá... Kelly, ela chegou. Eu falei pra Kelly, eu vou abrir a relâmpago com a tua pergunta. A Kelly me perguntava, né, Kelly, se eu podia falar um pouquinho mais sobre intolerância a glúten não celíaca, tá certo? Tem alguém aqui que tem intolerância a glúten, mas que não é celíaca? Fernanda, eu amo Londrina, minhas tias, meus primos todos moram aí. Meu primo ele tem um mercadão é um mercadão de peixe, um desses tradicionais de Londrina, agora me fugiu o nome, mas ele é dono desse mercadão. Meu primo, há muitos anos atrás, no Shopping Catuaí, ele tinha um McDonald's, hoje ele faz outra coisa. Mas, enfim, eu amo Londrina. Kellen, né? Oi, Vanusa! Gente, a Vanusa, ela está falando de Angola. Vanusa, tá tarde para você, minha querida, porque eu sei que são 11h30 da noite para você. É isso, Vanusa? Olha, a Micheline é intolerante a glúten, não é celíaca. A Cris, a Fernanda de Londrina... né, Micheline? Eu também acho super interessante. Por isso que eu falei, Kellen, vou responder a tua pergunta, né, Kellen? Na nossa relâmpago. Bom, gente, é o seguinte: muita gente tem intolerância a glúten ou tem sensibilidade ao glúten, que é uma das proteínas do trigo, tá certo? Sem ser celíaca, tá? O que é... Tá tarde, né, Vanusa? Obrigada por estar aqui com a gente. O que é... Por que eu falo que é uma das proteínas do trigo? Porque existem outras proteínas, tá? O glúten não é a única proteína, tá certo? Então, o que acontece?
Quando a pessoa não é celíaca, e eu vou explicar rapidamente o que é a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune em que existe, vamos resumir, uma alergia ao glúten. Então, essa pessoa que é celíaca, ao ingerir o glúten, muitas vezes tem muitos sintomas que nem sempre, aí que tá, são gastrointestinais, nem sempre é diarreia, constipação, etc. Aparece muitas vezes na pele. Eu vou falar disso também, tá certo, Virgínia? Então, quando a gente faz um exame que é através de biópsia, que é feita a biópsia, né, assim, é invasivo, né, mas hoje é uma das formas que a gente encontra de saber se a pessoa é celíaca ou não. Então é feita a biópsia e aí eles determinam se a pessoa é celíaca ou não. Existe, entretanto, um número que é 68% das pessoas que são que tem a biópsia negativada para a doença celíaca, se não me engano, esse era o número, é bastante alto, são de fato celíacas, né? Então, existe também a história do muito falso negativo, onde a pessoa acha que não é celíaca, mas na verdade ela é celíaca. Existem outros exames que a gente considera também, existem o nutrigenético e outros exames genéticos que a gente pode também observar se uma pessoa tem problemas com glúten e também outras proteínas ou não, tá certo? Então, essa é a situação de uma pessoa que tem a doença celíaca. Uma pessoa que tem doença celíaca, e aí eu cito aqui a Ked, né? Ked, que eu conversei com ela ontem no direct também, sobre um story que eu fiz que eu falava assim, tudo tem o seu lugar na nossa mesa, né? E ela falava, poxa, mas eu sou celíaca, né? Então, quer dizer, é complicado falar isso sobre o glúten. De fato, a gente não, quando uma pessoa é celíaca, uma pessoa não pode, então, consumir glúten. Isso significa que se a pessoa tem essa doença autoimune, que é a doença celíaca, sim, ela vai ter que evitar o glúten e possivelmente outros alimentos que podem promover reatividade cruzada no nosso corpo para sempre, tá? Isso no caso da doença celíaca. Fora essa questão da doença celíaca, a gente consegue possivelmente ter alguma exposição sem que a gente tenha consequências muito severas. Isso depende largamente do tipo da pessoa, quem ela é, como é a rotina alimentar dela, enfim, tem um monte de fatores aí que vai depender, tá certo? Ai, Viti Santaella, ai, obrigada, super bem-vinda. Oi, Leidiane, tudo bom? Oi, Joana. Então, aí eu quero responder a pergunta, né, da Kellen. A Kellen pediu para eu falar de intolerância e sensibilidade a glúten sem a pessoa ser celíaca. Bom, no caso da pessoa não ser celíaca, essas pessoas ainda podem sentir vários desconfortos ao consumir alimentos com glúten, por algumas razões. A sensibilidade ao glúten não celíaca atinge cerca de 1 a 6% da população mundial. Ou seja, a gente tem muitas pessoas, considerando que a gente tem 8,2 bilhões de pessoas no mundo, né? Quer dizer, então é bastante gente. Se você considera 1%, até 1%, se você considera 3%, é bastante gente. Então, quer dizer, a gente tem uma situação em que o corpo, muitas vezes, ele pode reagir ao glúten, não porque essa pessoa é celíaca, mas porque simplesmente o corpo não tolera. Por que isso acontece? Existem várias razões para que isso possa acontecer. Desde um organismo que está desequilibrado, um sistema imunológico que está super ativado, que já está assim, né, pronto para atacar, pode ter disbiose, pode ter permeabilidade intestinal, pode ter alguma situação dentro do sistema digestivo que não está bem, que pode ser desde danos mesmo na parede
intestinal, né, no revestimento, na parte interna do nosso trato digestivo, que vai desde a boca até o ânus, até desequilíbrios na nossa microbiota, que é o nosso ambiente do nosso sistema digestivo. Pode ter desequilíbrio de bactérias, pode ter SIBO, pode ter IMO, pode ter uma síndrome fúngica, enfim, pode ter uma série de situações em que, quando o corpo recebe essa proteína, que é o glúten, acaba reagindo de uma forma bastante severa. E essa reação, muitas vezes, o que confunde muito as pessoas é que não necessariamente a gente tem, que nem eu comentei antes, sintomas gastrointestinais. A gente tem também outros sintomas que não tem nada a ver com o nosso intestino, como, por exemplo, pode dar dor de cabeça, pode dar tontura, pode dar uma fadiga, né? Um cansaço sem fim, aquele cansaço que não adianta descansar, que ele não larga o seu corpo, né? Pode dar enxaqueca, dor de cabeça, já falei. Pode dar névoa cerebral, sabe aquela coisa assim, que parece que a gente tá com um véu. Fala, mas você não entende, lê, mas você não entende, aquela coisa aquela névoa mesmo, né, que você não lembra das coisas, que você não consegue aprender, né. Pode acontecer bastante comum que eu vejo dores articulares, dores pelo corpo. Quem tem fibromialgia pode atacar mais a fibromialgia e pode dar também, sim, sintomas gastrointestinais, né? Sensação de constipação ou constipação em si, que é bastante comum acontecer. Pode dar diarreia, pode dar gases, estufamento, esse é o mais comum que eu ouço. Mas pode dar também lesões na pele, sabia? Tipo uma urticária, tipo uma coceira. E que muitas vezes a gente vê presente na doença celíaca também, né? Muitas vezes na doença celíaca a gente não vê. Tem gente que não tem sintoma gastrointestinal, mas tem uma urticária que se espalha pelo corpo, tipo uma dermatite, e nunca ninguém sabe por quê. E quando faz a investigação, no fundo, a pessoa é celíaca. Eu tenho um paciente assim, que viveu 20 anos com urticária pelo corpo, dermatite, aí vai no dermatologista, passa corticóide e volta, tarará. E no final das contas eu perguntei pra ele, você já fez o exame pra doença celíaca? Ele, não. Eu falei, então vamos fazer, porque ele ainda consumia glúten. Aí deu que ele era celíaco, né? E também ele tinha vitiligo. Então, enfim, essa é a história. Mas quando a gente não tem a doença celíaca, o corpo também pode se manifestar dessa forma, né? Em relação ao glúten. E aí, quando a gente tem essa intolerância tão severa ao glúten, a gente também pode acabar tendo outros sintomas com alimentos que se parecem com a proteína do glúten. Ah, mas tem isso? Tem. O glúten, ele é uma proteína que eu comentei com vocês, né? E existem várias proteínas, vários alimentos cuja estrutura proteica é bastante semelhante ao glúten, né? Então, por exemplo, se você tem muito problema com glúten, você também pode ter problemas com aveia, que é muito semelhante, com milho, com arroz, muitas vezes com levedura, com a própria caseína, né? Que é a proteína do laticínio, com café instantâneo e outros alimentos, tá? São 6 ou 7 que pode dar essa reatividade cruzada. O corpo recebe, acha que ele é glúten e aí pode dar essas reações também. Acontece também para quem tem doença celíaca? Sim, acontece, tá? Mas acontece também para quem não tem doença celíaca e é extremamente ou é super sensível a glúten, tá certo? E essa é a história, Kellen, da sensibilidade ao glúten, que não é doença celíaca. É um assunto bastante grande, eu poderia ficar 1 hora inteira falando disso, mas eu só queria mesmo te responder, tá certo, Kellen, que já tinha me mandado uma pergunta antes aqui, tá? Lembrando que muitas vezes o glúten não é o único culpado, pode ser também uma questão de FODMAP, né, dos frutanos, e pode ser também uma questão não ligada ao glúten em si, mas da proteína, né, que daí é um outro assunto também, mas
só para esclarecer que esse tipo de reação bastante severa, que pode durar vários dias, muito infelizmente, né, pode acontecer com pessoas que não são celíacas. Então você não precisa ser celíaca para sofrer tudo isso quando você come alguma coisa com glúten, especialmente nos dias de hoje, né, que o nosso trigo já é tão hibridizado, transformado. Se ele não for orgânico, então pior ainda, né? Então, assim, acaba sendo um problema para muita gente sensível, tá? Oi, Harumi, pode falar sobre retocolite? Algo milagroso para desinflamar? Ai, milagroso? Não tem uma só coisa milagrosa. O que existe é um conjunto de estratégias, né? Como você já deve imaginar. Não tem uma coisa só milagrosa, assim como não tem uma coisa só que vai fazer super mal, né? E eu acho que isso é um dos grandes mitos da doença autoimune, é que sempre vai ter uma coisa que vai provocar e a outra que vai ser milagrosa, né? Na verdade, não existe isso, né, Harumi? O que vai existir é um conjunto de cuidados mesmo, e isso vai depender um pouquinho da pessoa que você é, né? Porque mesmo quando a gente fala de retocolite, você é muito mais que um diagnóstico, né? Você é uma pessoa que cresceu de um jeito, que come de um jeito, que teve contato, né, com certas coisas quando você estava crescendo, que você vive de um jeito, que você teve a sua infância, se você teve traumas na infância ou não, se você teve traumas crescendo, né, na sua vida adolescente até a fase adulta ou não. Então, tudo isso vai impactar, acredite ou não, na forma em que o seu corpo se relaciona com os alimentos, né? E é isso que a gente chama de bioindividualidade. Cada pessoa tem a sua própria bioindividualidade. E o que isso significa? Significa que nem todos os alimentos vão ser bons para todo mundo universalmente, né? Uma banana pode ser boa para você, mas pode não ser boa para alguém da sua família, né? Pimenta ou berinjela, tomate. Então, assim, o que a gente tem que encontrar, o que seria realmente milagroso, é encontrar dentro da pessoa que você é, quais são os alimentos que te favorecem e quais são os alimentos que não te favorecem dentro da tua bioindividualidade, né? Aqui na minha casa, eu conheço a bioindividualidade de todo mundo. A minha filha mais nova, que é diferente da minha filha mais velha, que é diferente do meu marido, que é diferente de mim. Então, a gente tem aí uns alimentos que a gente sempre tem que tomar cuidado e outros que a gente pode consumir com abundância. E isso vai mudar também se você tá menos ou mais estressada, você pode ter uma maior ou menor tolerância, né? Então, tudo isso que a gente chama de bioindividualidade, entendeu? Por isso que eu digo que não tem um protocolo único para todo mundo. O que tem é o que faz sentido para o seu corpo. Por quê? Porque todo mundo muito diferente. Não dá pra gente colocar todo mundo, né, numa sacolinha só. Agora, né, essas pessoas que têm retocolite podem comer X, tarará, tarará, e não podem comer tarará, tarará. É muito difícil, impossível ver dessa forma, porque todo mundo muito diferente geneticamente. Para vocês terem uma ideia, não tô com meu livro aqui, mas numa outra live eu vou mostrar o pai da nutrição bioindividual, que é o Dr. Roger Williams, depois tem outro que é o Dr. Jeff Bland, enfim, esse médico começou a fazer pesquisa sobre a bioindividualidade, tá? E ele, no livro dele, que é muito antigo, mas ele catalogou ali, ele disse que ele desenhou ali que ele encontrou nos pacientes dele, nos estudos dele, mais de 20 tipos diferentes, mais de 20 formatos diferentes de estômago. Então, se você tá achando que o teu estômago vai ser igual ao meu, que vai ser igual ao da Harumi, que vai ser igual ao da Fabiola, que vai ser igual ao da Kellen, não, né? Os nossos estômagos têm formatos diferentes. Olha, pensa nisso. A forma como os nossos órgãos se constituem é completamente diferente, porque nós somos muito diferentes por dentro, né? Então, isso vai afetar na nossa capacidade digestiva, vai afetar, por exemplo, se você é uma pessoa que você tem que fazer refeições maiores ou menores, ou mais frequentes, o quanto que você pode comer, que tipo de combinação você pode fazer, entendeu? É por isso que muita gente fica perdida, porque a gente vê assim,
aquela receita sem glúten, então deveria ser boa para todo mundo que tem intolerância a glúten ou que tem doença celíaca, né? Mas muitas vezes as pessoas comem e passam mal. Quem já não passou mal, por exemplo, com milho ou com tapioca, né? Prendeu o cocô, por exemplo. Se a tapioca não tem glúten, então por que ela não é boa para todo mundo? Exatamente por isso, porque todo mundo é muito diferente, né, Harumi? Respondi ou não respondi a tua pergunta, né? Ai. Vera, eu operei vesícula e sofro boca amarga demais. Tem gastrite nervosa, só tô comendo mais proteínas, é certo? Eu acho, Vera, o seguinte, que a gente não deve comer nem só uma coisa, nem só outra. Eu honestamente acredito, como eu falei ontem também nos stories, no equilíbrio do nosso corpo e em tudo que a gente faz nessa vida, né? Nem só de um, nem só de outro, nem muito de uma coisa, nem pouco de outra. O nosso corpo precisa desse equilíbrio, né? Então, quando eu vejo dietas muitas vezes assim, um pouco mais, vamos falar assim, restritivas, né? Que é só proteína ou só leguminosas, né? Eu já fico um pouco assim preocupada, porque a gente precisa um pouquinho de tudo. A nossa tireoide, por exemplo, é uma que precisa de carboidratos, né? A gente precisa de carboidratos porque as bactérias do nosso intestino têm que fermentar os carboidratos para se multiplicarem, para crescerem em sua diversidade de população, né? Então a gente realmente precisa um pouco de tudo, tá, Vera? A Micheline tá falando, tem muitas dores quando eu como algo que tem trigo. Pois é. Fernanda, eu descobri a artrite psoriática há 2 anos e tenho sintomas gastrointestinais, estufamento e diarreia. Pois é. E você sabe, Fernanda, os meus 2 sogros têm artrite psoriásica e geneticamente, né, minha filha mais velha é que tem psoríase, né? Ela foi diagnosticada com psoríase Crohn. Então hoje minha filha não tem nenhum sintoma, ela vai fazer 12 anos agora, vai fazer quase 12 anos que ela tá sem sintomas, né? Da psoríase nem do Crohn, mas é aquela coisa, a gente tem uma alimentação que é na rotina autoimune, que é o que eu mostro pra vocês nos meus stories, né? Aqui é a vida real. Às vezes tem prato feio, que eu mostro também, né? Meio jogado, assim, né? Às vezes saem umas gororobas, assim, você fala, nossa, que é isso, né? Mas, e a gente tenta fazer as coisas, Fernanda, 80-20, entendeu? 80% a gente faz tudo bonitinho, né? Pra 20% a gente poder ter uma flexibilidade, mas essa flexibilidade, assim, não foi lá comer um bolo de festa, né? É, por exemplo, assim, comer alguma coisa que tem traço de, que pode ter contaminação de, que não é certificado sem glúten, sabe assim? Umas coisas assim, também dependendo muito da época do ano, de como a gente tá e como tá a nossa rotina alimentar. Quando a gente viaja, eu evito fazer essas loucurinhas, né? Cometer essas infrações, porque o corpo ele já tá mais estressado, a gente já tá dormindo diferente, enfim, entendeu? Mas por isso que eu falo pra vocês assim, que tudo tem um lugar na nossa vida, né? E na nossa mesa, eu acho que realmente é tudo uma questão, assim, de equilíbrio mesmo. Não adianta querer fazer, agora eu vou cortar, porque a grande verdade é que a gente não vive numa bolha, né? A gente não vive numa bolha. Ia ser maravilhoso se fosse uma bolha sem glúten, sem laticínio, mas a gente não vive numa bolha, né? E eu aprendi ao longo dos anos que não se trata só de evitar, de cortar, mas trata-se de restaurar o corpo para que ele esteja forte, para quando acontecer uma situação de infração ou de contaminação cruzada, ou de né, tive que comer, a gente não sofra, entendeu? Eu acho que é isso que é importante, né? Porque você viver dentro de um método, dentro de um protocolo, tudo bem, mas é que nem assim, como é que eu posso falar pra vocês? É que nem, eu vou dar um exemplo, tá? Eu adoro dar exemplos, é que nem você faz um teste de direção, né?
E aí você faz a direção, aí você tem que percorrer aquele percurso ali do teste da direção, né? E aí você passa no teste. Aí ótimo, você passou. Só que aí quando você vai dirigir na rua, na vida real, é uma selva, né? Então, é a mesma coisa que eu acho que é a nossa com a alimentação, sabe? A gente pode querer restringir, a gente pode querer, né? Mas a verdade é que uma vez que a gente põe o pé pra fora de casa, a gente tá na selva, né? E aí a gente tem que saber, entendeu? A gente tem que ter esse conhecimento do que é o meu corpo. Como é o meu corpo? O meu corpo, ele se dá bem com uma exposição ocasional? Tipo, posso pedir uma milanesa, tirar a casquinha da milanesa e comer a carne dentro? Entendeu? Posso comer uma parmegiana, tiro a casquinha e como a carne com molho de tomate? Eu posso comer um molho de tomate assim, de repente, fora de casa? Né? Quem sou eu nessa história toda da bem-individualidade? Entendeu? Eu posso, de repente, sei lá, comer uma pizza e será que eu vou ficar bem? Né? Posso pedir uma pizza sem glúten, mas com queijo, vou ficar bem? Entendeu? Esse tipo de coisa que a gente tem que saber sobre o nosso corpo. Isso quem explica é só nutrição bem individual. Entendeu? Por quê? Porque você pôs o pé pra fora de casa, né? Quem sabe, na verdade? Então, por isso que eu falo eu tô aqui falando pra vocês, né? Assim, eu te mostro que comer, como e por quê. Por quê? Porque sem isso, então, como que você vai se alimentar? A gente tem que comer pra viver, né? Ó, me desvirtuei da pergunta aqui do comentário da Fernanda. Eu atendo apenas online, virtualmente, e aqui na cidade onde eu moro, presencial. Só que no momento eu tô com a agenda fechada, porque ela tá abarrotada até. Então a gente tá tentando se organizar aqui. Em breve a gente quer abrir, mas no momento um pouco. Eu também não gosto de atender 1000 pessoas por mês, porque eu acho que perde a qualidade, sabe? E eu gosto de lembrar de cada pessoa, eu gosto realmente de acompanhar. Eu não sei, eu tenho um outro estilo, um outro estilo de ser. Então aí eu realmente não consigo, né? Eu adoraria, eu adoro esse contato, mas eu acho que realmente assim, a gente tem que saber o que é melhor, como servir melhor as pessoas, né? E eu acho que eu sirvo melhor quando eu conheço você, né? Não é, eu acho que não é volume, acho que é qualidade, né? Deixa eu ver. Em parte são sintomas, sim, viu, Kellen? Porque com a intolerância à glúten não celíaca, existem alguns exames, por exemplo, pode aparecer no nutrigenético, vamos supor, intolerância a glúten. Alguns nutrigenéticos mostram assim, sensibilidade a glúten, entendeu? Outros exames mostram, por exemplo, alguns genes como HLA, né, DQ2, DQ4. Quando esses genes aparecem, DQ8, quando esses genes aparecem, geralmente eu fico assim, né, sensibilidade a glúten, sabe? Então são todas essas pistas que a gente tem. Mas sim, os sintomas, com certeza, especialmente se na minha investigação a gente acha que, por exemplo, você reage não apenas a glúten, mas a outros grupos de alimento. Sabe assim? Geralmente é bem típico assim, né? A gente consegue já detectar, né? Aí, ó, já troquei a farinha de trigo por aveia e minha filha sente inchada. Exatamente, por isso que eu falo pra vocês, gente, bioindividualidade é tudo, né? Não adianta seguir, agora vamos... Não. A gente tem que entender os alimentos, o que eles fazem no corpo da gente, porque senão realmente assim, é frustrante. Se pode ser passado de mãe para filha, Harumi, depende. Veja, não, na verdade não é de mãe para filha, mas é da genética, né? Muitas vezes é a genética compartilhada e tem a genética familiar também. Então, sim, muitas vezes nos genes, né? Eles estão aí,
mas lembrando novamente que os nossos genes não são o nosso destino final. Os nossos genes é apenas o que está no mapa. Se você vai expressar esses genes ou não, depende inteiramente do seu estilo de vida, da sua nutrição e daquilo que você sabe do seu corpo. Eu vou dar um número para você que é o seguinte: 95% das pessoas que têm Alzheimer, que manifestam Alzheimer, não são ligadas à genética. Apenas 5% das pessoas que manifestam Alzheimer têm razões genéticas para isso. 95% não é. Isso é pra gente realmente pensar no poder do nosso estilo de vida, da nossa rotina alimentar e daquilo que é melhor ou não é melhor para o nosso corpo, né? O exame A200, se é boa para bioindividualidade ou não? Não, a bioindividualidade utiliza um outro critério. Eu olho o A200, mas eu te conto que eu não sou muito fã do A200 porque muitas vezes dá muito falso negativo e falso positivo. Por quê? Pela forma que o exame é feito, né? A gente pode reagir ou não a alimentos dependendo de como a gente prepara, combina e consome. Eu vou repetir. A gente pode ter reações a alimentos dependendo da forma como a gente prepara, consome e combina, porque os alimentos mudam de figura dependendo como você prepara esse alimento. Existe uma grande diferença entre você ser testado, por exemplo, com clara de ovo crua e clara de ovo cozida, né? Um feijão que foi germinado, um feijão que não foi germinado, uma lentilha que foi cozida e que foi frita, entendeu? Depende muito. Então, é muito complicado a gente entregar o nosso destino nas mãos do A200 e falar assim, agora sai, porque saiu aqui no exame que não pode comer, aí sai no exame que você não pode comer 60 alimentos, aí você corta os 60 alimentos, aí você vai comer o quê, né? Então, assim, eu olho, eu utilizo como balizador e muitas vezes eu vejo que para algumas pessoas existem coincidências de alimentos na bioindividualidade dessa pessoa com a 200, né? Às vezes não, né? Então, né, são coisas diferentes, tá? A Vanusa, minha querida, tá falando que já tá conseguindo identificar alimentos que me trazem mal-estar, inclusive suplementos. Ai, Vanusa, deixa eu rapidinho, você me mandou um direct, a receita do fermento, eu vou pedir pra Fabi te mandar, tá bom? Então, a moda é comer só proteínas e gorduras, se eu concordo? Eu não concordo. Eu não concordo, né? Eu não concordo. Eu sei que é porque a moda, né? Eu não concordo. Eu acho que, veja, eu não concordo, mas pode funcionar para algumas pessoas por um período. Eu acho que tudo que tem prazo de validade tá valendo, né? Por exemplo, você faz por um curto período de tempo para ver se tem resultado, deu resultado, maximiza esse resultado, mas segue a vida, sabe assim? Eu acho que tudo que é muito radical, extremo, tem que ter um prazo de validade ali. Não pode ser uma coisa assim, ad eterno, sabe? Né? Ou uma coisa, como fala, eterna, tá? Oi, Dalgisa, tem Hashimoto e hipotiroidismo. Eu já te vi aqui antes. Porque para que o intestino pare de ficar irritado, é bom fazer uma limpeza de quanto tempo? Virgínia, eu não recomendo fazer limpeza, né? Porque muitas vezes não é um caso de fazer limpeza. Eu acho que esse negócio de fazer limpeza e detox, inclusive quero que a gente preste muita atenção e tome muito cuidado com essas duas palavras, tá? Limpeza e detox. Por quê, gente? Quando
o nosso corpo não está bem quando você está estressada, quando você está em crise, quando você está com dor, quando você está constipada, quando você está com diarreia, quando você está com problema na pele, quando você está muito cansada, quando você está acordando de madrugada, quando o teu fígado não tá bom, quando o intestino não tá bom. Não adianta fazer limpeza e não adianta fazer detox. Por quê? Porque as suas vias de detox claramente não estão funcionando bem, tá? É a mesma coisa como você... Imagina que você tem uma casa, Virgínia, e aí você precisa fazer uma reforma nela, porque você acha que as coisas não estão boas dentro. Tá com vazamento, etc, quer fazer uma reforma. Só que imagina que a tua porta não abre, porque você tá com a porta enguiçada, que a janela não abre porque tá enguiçada, que a tua ventilação não funciona porque tá quebrada, tá? Imagina esse cenário. Imagina que dentro dessa casa que nada abre, tá tudo congestionado, a porta enguiçada, você começa a fazer uma quebradeira para fazer uma limpeza, ou você começa a limpar, tira os móveis do lugar, começa a limpar e começa a reformar. O que você acha que vai acontecer com essa casa que tá com a porta enguiçada, que não abre a janela? Vai ficar pior ainda, quem mora ali dentro não vai aguentar, né? É a mesma coisa com o nosso corpo, isso se aplica também à desparasitação, gente. Por isso que quando eu falo de detox, de limpeza, de desparasitação, inclusive, são 3 coisas que eu não falo no meu Instagram. Você já reparou? Eu não fico assim, a louca do detox, a louca da limpeza e a louca da desparasitação. Eu sei que são temas que atraem as pessoas, eu sei que todo mundo quer saber sobre, só que por que eu não falo sobre isso? Porque eu sei que não adianta você fazer uma limpeza, um detox, uma desparasitação num corpo que não consegue bancar estes processos, entende? A gente tem que estar bem primeiro para depois endereçar esses assuntos. Isso serve para candidíase, para SIBO, para IMO, para qualquer outra coisa. Primeiro a gente tem que arrumar a casa para depois identificar o foco real do problema. Não adianta falar, vou fazer um detox. Você vai fazer um detox aonde, como, porquê e quando? E de que forma? A gente tem que saber o porquê das coisas. Não é assim, fazer desparasitação. Tá, mas você tem parasitas? Que parasitas que você tem? Que sintomas que você tem? Quantos anos você tem? O que você come? Entendeu? Então, assim, e essa é a minha filosofia, né? Sendo bastante honesta, assim, eu não consigo fazer as coisas de outra forma, porque eu acho que tudo tem uma ordem certa de fazer e tudo tem um porquê que a gente tem que fazer as coisas. Não adianta ficar fazendo, agora vamos fazer. Não adianta. Com quem que estamos falando? Como que você está, né? Então, Virgínia, para te responder isso, para essa tua pergunta, né? Que realmente, assim, se o teu intestino tá irritado, eu acho que o caso não é fazer uma limpeza, não é verdade? Quando você tá triste, por exemplo, o que você precisa? Você precisa de um abraço, né? Você acordou, você não tá legal, você precisa que alguém faça um cafezinho gostoso pra você, você precisa de um abraço, você precisa de um ombro amigo, você precisa ligar pra uma amiga pra desabafar, não é verdade? A gente precisa dessa nutrição, a gente tem que nutrir primeiro pra depois ver o que a gente pode fazer. Se o teu intestino tá irritado, a gente pode ir lá e querer fazer uma limpeza nele, a gente tem que ver por que ele tá irritado. Será que tá faltando alguma coisa? Tá faltando vitamina D? Tá faltando fibra? Tá faltando um caldinho? O que tá faltando, né? Então a gente nutre primeiro pra depois ver o que a gente tem que fazer. Tá, Virgínia? Essa é a minha filosofia, esse é o meu olhar sobre as coisas, tá? Gente, é o seguinte, eu ia ficar aqui só meia hora, eu acabei ficando 1 milhão de anos. Eu preciso ir, infelizmente, já foi uma relâmpago. Ai, quantos comentários, tá vendo? Eu falo demais, eu preciso de 3 horas aqui. Mas muito obrigada para você que veio aqui falar com a gente. Falar comigo aqui. Oi, Kátia, tudo bem? Muito obrigada. Eu te vejo aqui
numa outra relâmpago, né? A gente vai se vendo, a gente vai se falando aqui nos comentários, no direct, nos stories. E sempre que você tiver quero pedir para uma coisa para você, sempre que você tiver qualquer coisa para me falar, me fala, me manda um direct, responde ali nos meus stories. Se eu colocar uma caixinha, fala alguma coisa ali, escreve ali nos comentários, tá bom? E aí a gente vai se vendo e vai se falando por aqui. Um beijão, boa noite para vocês. Obrigada.